Este programa é independente e de responsabilidade de seus idealizadores. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você. A presença hoje é do Yogi Chandramukha Swami, um yogi com quem nós vamos conversar agora. Yogi está uma definição boa, Chandramukha? É, um Bhakti Yogi, né? Bhakti Yogi é uma modalidade da yoga, um tipo de yoga. É, porque hoje em dia, quando falamos sobre yoga, as pessoas associam as posturas físicas, né? Hatha Yoga. Ou no máximo aos pranayamas, que são os exercícios respiratórios que fazem parte. E fazem bem, né, inclusive? Fazem bem. Mas isso não é realmente a essência do yoga, né? Sim. Porque... Yoga é união, né? Yoga, na verdade... Jugo e união. União... Eu tenho até traduzido como reintegração. Por quê? Porque a literatura védica diz que nós, nossa essência, o Atma, que é a alma, ela é uma parte integrante de Deus. Ela é uma parte de Deus. Não é que Deus é uma coisa e nós somos outra. Assim como, por exemplo, o dedo é parte do corpo, né? Mas não é... Separadamente ele não tem vida. Então nós somos uma parte. Então a ideia do yoga é você se reintegrar, você de novo se conectar para você fazer parte de uma coisa muito maior do que você, né? Porque enquanto nós estivermos encerrados no nosso personagem material... Na nossa individualidade. O vazio vai permanecer. Né? Mas interessante que esse conceito, normalmente, ele está inconsciente ou subjacente a muita noção da espiritualidade, né? De que nós somos parte de um todo. Nós somos parte integrante de tudo. Ou a centelha divina está dentro de cada um, qualquer que seja a sua condição atual de consciência. Por mais caída que uma pessoa possa estar, né? A centelha divina está presente. Isso não muda o fato de que ela mesma é essa centelha. Né? E também existe uma centelha divina, porque isso é um ponto filosófico interessante, que a Bhagavad Gita explica, depois acho que a gente vai falar da Bhagavad Gita, mas só dá uma explicação. E além de Paulo Coelho, 10 mil anos atrás. Mas a Bhagavad Gita explica que dentro do nosso presente corpo existem duas almas. Nós, que somos a alma individual, e existe a super-alma. E qual é a diferença? Eu estou no meu corpo e você está no seu, e cada um está no seu. Na sua individualidade. Mas existe uma alma que está simultaneamente em todas as almas, que no conceito cristão seria o Espírito Santo, que é a super-alma, que está acompanhando as nossas andanças nesse mundo, que são muitas vidas, né? E a super-alma não só acompanha, mas ela abre portas, fecha portas, a gente não está livre. Tudo é baseado no nosso mérito e demérito, tem a questão do karma. Então você está sendo conduzido pela presença divina. Uma questão aqui, rapaz, você chama Chandramukha Swami. Ter um título desse é uma coisa alta. Como é que você conseguiu isso? Então, né? Como é que ele foi concedido isso? Eu pratico, sou monge, na verdade, há 45 anos, né? E dedicado. Assim, minha vida é totalmente voltada a estudar e a propagar esse conhecimento e a disseminar essa filosofia. Então, como resultado disso, você não apenas pode ficar na plataforma teórica, você tem que haver uma transformação, né? Então, a palavra Swami significa aquele que controla os sentidos. Nós temos os 5 sentidos, todo mundo sabe, visão, tato, paladar, audição e olfato. Agora, quando você pensa que o controle dos sentidos significa você negar os sentidos, parece muito difícil. E na verdade é impossível, porque os sentidos exigem uma ocupação prática. Mas o conhecimento que a gente está adquirindo faz você usar os sentidos dentro de um contexto espiritual. Isso não é tão difícil. Você fazer um pequeno ajuste na sua alimentação, um ajuste na associação com quem você se associa, o que você fala, que filme você assiste, diga-me que sites que você visita, que eu te direi quem é. Então você tem que selecionar. Então, na espiritualidade dos Vedas, né, existe essa questão muito forte do autocontrole, de você aprender a filtrar as coisas, não aceitar tudo que está à disposição, porque senão você está se enchendo de entulho e aquilo vai produzir uma agitação mental e você não vai controlar os sentidos. Mesmo um Swami que controla os sentidos, tá?
Se ele ficar associado com as pessoas erradas, assistir o filme errado, entrar em contato com as coisas erradas, os sentidos dele vão se descontrolar rapidinho. Então você tem que manter-se orando e vigiando o tempo todo, né? Mas como eu disse, é um processo proativo. Você aprende a fazer um bom uso dos sentidos. Então você não sente esse peso. Não é que está cheio de swamis. No Brasil, na nossa linha, nós temos 5 swamis. Não é também tão fácil. A grande maioria prefere se casar e ter uma vida espiritual saudável dentro de uma outra realidade, que não há nenhum problema com isso também. Mas um swami, ele é celibatário, né? Sim. Então, no meu caso é isso. Eu estou no caminho do celibato porque eu quero viajar, eu quero dedicar minha vida a isso. Se eu tenho dependentes, eu vou criar ansiedade neles. E compromissos, né? Eu vou criar ansiedade. Então, você tem que aceitar os deveres e o ônus e o bônus de tudo que você decide, né? Então, no meu caso, eu fui nessa direção. Aqui, veja bem, a questão a palavra não pode ser banalizada, mas a questão da espiritualidade está permanentemente presente. Ou seja, eu digo, o senso da transcendência, a conexão com outro plano que não seja o material, né? Qual que é mais desafiador? Você se recolher à sua individualidade, aos seus hábitos de vida monásticos, ou lidar com o outro? Acho que uma coisa está ligada à outra, né? Que quando você consegue uma harmonia interna, o mundo externo fica bem mais harmônico também, né? Uhum. E eu costumo dizer que você tem que ser na mesma proporção que você se torna estrito com você mesmo, você tem que se tornar tolerante com o próximo, na mesma proporção. Se você se torna muito sério nas suas práticas e exigente consigo mesmo, dentro de um limite aceitável, você tem que, ao mesmo tempo, tolerar o outro. Senão, se você fica uma pessoa também também você vai estar alimentando seu ego, né? Então, a humildade, ela tem que acompanhar a espiritualidade. E a humildade está ligada a essa coisa de você ser tolerante, você ser amoroso, você ser acolhedor. Então, quando você já se predispõe, não tem expectativa, quando você quer servir, você se torna uma pessoa bem mais tolerante e tem muito mais facilidade em se associar com as pessoas. Quando você quer ser servido, aí que a coisa começa a complicar. Senhor Tramuca, eu vejo assim que a banalização das palavras, infelizmente, concorre para tirar o significado delas, empobrece, porque vilaniza, fulaniza, né? Você mencionou uma expressão cristã, né? Vigiai e orai. É interessante você atentar para o fato de o que vigiar e a oração como digamos assim, como um exercício de conexão permanente com o sagrado. Imagino que seja isso, né? Eu diria que o vigiai, orar e vigiar é que você tem a sua parte, você tem que fazer o seu esforço, mas ao mesmo tempo você tem que contar com a graça divina, né? Porque o nosso esforço talvez não seja o suficiente. Então essa humildade também de reconhecer que essa energia ilusória chamada Maya, ela é intransponível, né? Então você tem que fazer a sua parte para com isso também obter um empoderamento, senão só você vigiar não vai ser suficiente. E só orar também não vai ser suficiente, né? Esse equilíbrio entre você manter a sua consciência espiritual, mas também fazer a sua parte. Mas quando você fala o orar e remete ao Bhakti Yoga, eu vejo similitudes. Vê o quê? Similitudes entre o orar e o Bhakti Yoga. Bhakti é essa relação, você busca essa relação amorosa com Deus. Bhakti é o que Jesus fala. Jesus prega que acima de todos os mandamentos, ou a síntese de tudo, é você amar a Deus e ao próximo e a si mesmo, né? E quando você fala em amor, você necessariamente está falando de uma relação interpessoal. Existe, lógico, o casal se torna um. Agora é um casal, né? Estou falando de amor, de modo geral, para chegar onde eu quero. Mas a relação é interpessoal. Então, obviamente, existe essa unicidade, essa unidade com Deus, mas você mantém a sua individualidade. Se você aniquila a sua individualidade, acabou a ideia do amor. E se você também não vê Deus como alguém que possa reciprocar a relação amorosa, não faz sentido o que Jesus pregou, né? Então, sim, o orar e o vigiar é isso. Você tem que se credenciar para ter um caso de amor com Deus. Então, você vigia, você se vigia
para você se qualificar e, ao mesmo tempo, estabelecer essa comunhão divina, né? Mas então, o Bhakti que- é isso, né? Mas o que é se vigiar se não está atento àquilo que pensa, fala ou faz? É isso, é exatamente isso. Se vigiar é isso, porque o que acontece? A gente não pode ser só, assim, tem isso, mas você, como está dirigindo um carro, você tem que olhar para o retrovisor. Porque não é só você que está dirigindo, você está no meio de uma história. Então, acho que vigiar tem a ver com isso. Você não está sozinho no mundo, os perigos estão o tempo todo, e não adianta a gente só, eu vou só fazer a minha parte, eu vou cantar os mantras, eu vou fazer a minha meditação. Não, você tem que, de alguma forma, se encaixar nesse mundo bem e de tal maneira, assim como numa estrada, que você vai prosseguir, mas sempre atento, porque senão a gente cai no sentimentalismo e pode correr o risco de ser pego numa curva, né? Então, a ideia é manter sempre atento mesmo. Isso é natural quando você cultiva conhecimento, porque o conhecimento, quando a gente é saturado, diríamos assim, com esse conhecimento, ele reverbera o tempo todo. E o tempo todo você analisa as coisas do ponto de vista mais filosófico, com discriminação, né? No bom sentido da palavra, discernimento. Você está sempre, né? Porque Maya, a ilusão, ela é muito traiçoeira, a nossa própria mente. Vigiar também a própria mente, né? Porque, na verdade, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então, eu quero entrar nessa parte exatamente para poder falar disso aí, da mente, sabe? Da mente, do observador, do pensador e o pensamento, né? De eu ter uma mente e imaginar que o que ela faz é o que eu faço, que eu sou a minha mente. Não. No mundo ocidental, só com um pouco da cultura oriental que nos chegou a partir dos anos 60, veio lá de lá, né? Não por acaso se fala que a luz vem do leste. O sol, por acaso, também nasce no leste. É que começou a ter a clara distinção disso, por exemplo, para além da questão do ego, não o ego citado na psicanálise por Freud, naquela estrutura da personalidade lá, né, psicológica, mas a questão do ego, da ilusão do ego, e a questão da mente inquieta, a mente manipuladora, a mente que nos rouba o tempo todo do presente. No Vedanta isso está presente. Muito forte, é muito forte. É dito que a mente, ela pode ser tanto a nossa melhor amiga quanto a nossa pior inimiga. Ninguém pode nos ajudar tanto quanto a nossa própria mente, nem mais do que ela, mas também ninguém pode nos prejudicar tanto quanto ela ou mais do que ela. Por quê? A mente tem 3 funções: sentir, pensar e desejar. Tá? Então, o que acontece? Aí entra de novo a ideia do controle dos sentidos. A mente não tem contato com esse mundo diretamente. Ela o faz através dos sentidos. Então, se os sentidos estão trazendo as informações certas, a mente não vai te dar problema, porque ela vai processar assim as coisas boas que você acessou. Mas se seus sentidos estão descontrolados, se você está acessando qualquer loucura e está se enchendo de entulho, a mente não vai ter outra coisa a fazer a não ser processar. Ficar caótica. A loucura que você trouxe, né? Sem filtro, né? Existe uma metáfora que é muito boa, que compara o nosso corpo material a uma carruagem. Conheço. Que é arrastado, o cocheiro e os cavalos. É muito bom, né? Arrastado, acho que o pessoal não conhece, vamos lembrar, né? Então, o nosso corpo é uma carruagem, os 5 cavalos são 5 sentidos. A mente, como 6º sentido, conectada aos cavalos, é as rédeas. A inteligência é o condutor, é o cocheiro. E nós, a alma, somos nada disso. Somos passageiros. Passageiro. Isso é maravilhoso. Bela metáfora. O que é yoga, o que é meditação, o que é vida espiritual? Nada mais do que você acordar o cocheiro que está dormindo, ou tirar a venda dos olhos dele para ele assumir as rédeas e controlar. E fazer com que essa vida seja uma jornada auspiciosa, né? E não uma loucura completa, né? Então quando você falou que sobre a mente, eu estava lembrando disso, porque a primeira coisa que a gente aprende na Bhagavad Gita é que nós não somos o corpo e nós não somos a mente. Agora, nós somos o ego puro. O nosso problema não é o ego, é o falso ego, que começa a dar identificação com o personagem e com as demandas do corpo. Mas o ego verdadeiro, a alma, ela existe.
E para você existir, você tem que ter um ego, no sentido self, né, da palavra, no ser, né? A sua identidade real. Então, a ideia é você purificar o ego e não acabar com o ego. Porque isso é outra armadilha do ego, esse papo de acabar com o ego, né? Anular-se. Não existe isso. É limpar, é purificar. Eu até estava conversando antes com você e dei aquele exemplo de você, quando banha uma criança, né? Você não pode jogar a água suja do bebê junto com o bebê. Então a ideia não é jogar o ego junto com você e se anular. Quem gosta de se anular? Não faz sentido. É você se purificar. E quando nós nos purificamos, existem virtudes dentro de nós, latentes, que elas querem aflorar. Mas elas não podem aflorar porque existe a sujeira do ego falso, que é a ideia de você controlar tudo, se assenhorear, e desfrutar, se colocar como um centro que você não é. Então, quando você perde essa atitude de controle, de desfrute e de assenhoreamento, aí o ego se manifesta junto dele. Muitas qualidades. É como, eu gosto muito desse ditado, quando a maré sobe, levanta todos os barcos. Se você quiser levantar um barco, se não tiver a maré, é muito difícil, né? Então, quando a consciência sobe, todas as virtudes acompanham. Então você não pode dizer que uma pessoa espiritualizada, se ela não é humilde, se ela não é tolerante, se ela não é amorosa, não faz sentido. Toda pessoa espiritualizada necessariamente apresenta virtudes, né? Chandramukha Swami, o monge, é a nossa presença de hoje. A gente já volta. Venha viver momentos inesquecíveis no Hotel Vista Azul, nas Montanhas Capixabas. Resort com piscina interna e externa, quadras de tênis, jacuzzi, suítes amplas e confortáveis, lounge com lareira e um mirante com vista para a Pedra Azul. Hotel Vista Azul, a Europa, pertinho de você. Voltamos com a presença, um oferecimento do Vista Azul Hotel. Voltamos com a presença do monge hinduísta Chandramukha Swami. Chandramukha, você na nossa conversa preliminar ali, você mencionou um episódio que eu acho, sem confidente, eu gostaria que trouxesse para nós aqui a sua reflexão sobre esse episódio. Você perdeu sua mãe a semana passada. Exatamente 6 dias. Como é que você lidou com essa experiência? Então, à luz dessas referências que você tem. Lógico, né? Eu diria que eu não perdi a minha mãe, né? Primeiro, né? A gente entende que a morte é uma grande mentira, né? A morte é um conceito físico e a alma, ela é eterna. E quando nós falamos que a alma é eterna, significa dizer que antes de nós estarmos nesse corpo, nós já existíamos. Na verdade, o passado não tem começo, porque quando a gente fala em eternidade, significa que é eterno tanto no futuro quanto no passado, né? Então, essa vida nossa é um piscar de olhos, dentro de 2 infinitos, que é o passado e o futuro. Obviamente, você sente, você fica com saudade, algo acontece, mas com a filosofia você não entra num estado de lamentação, porque eu entendo que ela atuou muito legal como minha mãe, eu sou muito grato a ela cumpriu muito bem o papel dela, mas agora o pai dela, que é Deus, que todos são filhos de Deus, chamou ela para uma outra missão. Então, antes dela ser minha mãe, né, ela é filha de Deus. E chegou o momento que ela terminou de cumprir a missão dela e ela vai partir para uma outra missão. Eu, nos últimos dias, tive várias conversas com ela, porque ela sempre gostou muito, ela com maior, assim, orgulho, o tempo todo no hospital, quando chegava alguém, meu filho é monge, insistia, gostava de dizer isso, ela é uma pessoa muito espiritualizada, né? Então, não foi uma coisa assim, lógico, como eu disse, a gente sente, mas, inclusive, a cerimônia que nós fizemos, védica, foi muito agradável, estava a família, meus amigos, e eu falei bastante sobre esse conceito, né? Que a alma ela é eterna, ela nunca vai ser aniquilada, nada pode aniquilar a alma, e partiu para uma outra realidade, e o que me deixa tranquilo é que eu tenho certeza
que ela partiu bem, com uma boa consciência, e o destino dela está sendo já muito auspicioso, tenho certeza disso. Porque o problema não é morrer, o problema é não viver. E ela viveu, no sentido de que ela teve uma vida legal, entende? Tem pessoas que não vivem, e aí quando morrem é um desespero. Mas se você vive, a morte é uma parte. E daqui a pouco você vai partir para uma outra. É como uma troca. A Bhagavad Gita diz... Vamos pegar esse aí, daqui a pouco você vai partir para outra. A sua filosofia é o Vedanta. É a mais antiga do mundo, que se conhece, né? Que qualquer registro, desde sempre, não existe uma filosofia que seja mais ancestral do que a do Vedanta. Ele remonta o quê? Ele remonta a mais de 5.000 anos, né? 5.000 anos é quando ela foi registrada. Na forma escrita. Depois Antes disso, da era grafia. mantida numa tradição oral, né? A filosofia do Vedanta trabalha com a metempsicose ou com algum conceito da reencarnação? Sim, mas não que isso seja algo importante. Eu até brinco e falo, né? Que as pessoas me perguntam, vocês acreditam em reencarnação? Eu brinco e falo, infelizmente acreditamos. Porque a última coisa que você quer é reencarnar. Porque a meta... Pois se libertar da samsara, né? Isso que eu ia falar. A meta é parar de reencarnar. Não é incrível reencarnar? Ok, existe a reencarnação, é um fato, né? Inclusive a ciência moderna, podemos dizer, que ela comprovou a reencarnação porque é dito que nossas células, elas são substituídas de 7 em 7 anos. Sim, sabe disso. 100%. Renova-se. Então, coisas que aconteceram há 10 anos, você já reencarnou. Eu já estou na minha, sei lá, 9ª encarnação, 10ª, sei lá, né? 9ª. Acho que é 9ª. Ou seja, a gente está reencarnando o tempo todo. Reencarnação existe. Mas a meta é, como não você voltar. falou, é escapar do samsara. Porque reencarnar, não importa se você tem um bom karma. Bom karma é karma também. Entendi. A meta não é que eu estou numa cela de 3ª classe e agora eu quero ir para uma cela de 1ª classe, entende? Porque às vezes tem essa barganha, né? Que a pessoa faz caridade para ela ter um nascimento bom, ser rica. Ela vai continuar presa. A meta é você não estar mais presa, você se livrar desse ciclo de nascimento, velhice, doença e morte. Porque estar dentro de um corpo é artificial para a alma. Ela está presa lá. Certo? Certo. Você acredita nisso? Samsara, Maya, eu acredito. Eu não sei se na hora H mesmo eu encaro com serenidade, sinceramente. Admitindo minha falabilidade, minha limitação humana. Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Agora, eu quero falar de outra coisa também que eu acho muito importante, porque as pessoas vivem, a gente está vivendo uma espécie de Matrix. A gente está vivendo uma realidade simulada, uma realidade que não é real. O jogo político é uma farsa, a vida é uma farsa, tem uma série de coisas que a gente quer parecer uma coisa que a gente não é, a gente quer projetar uma personagem, né? As redes sociais vieram, inclusive, acentuar muito isso. Todo mundo é avatar de si mesmo. Todo mundo é um avatar onde que é generoso, nobre, elegante e tal, ali naquela imagem que procura projetar, mas não, no dia a dia e no cotidiano não consegue ser. Então eu quero trazer para nós aqui, a gente sabe que o conceito da yoga foi banalizado aqui, como você falou, como alguma coisa que se abstrair do caráter, a dimensão espiritual vira uma mera ginástica. Ou talvez mais do que isso, mas é uma mera ginástica. Eu estou querendo que você explique para nós mais o conceito da Bhakti Yoga, porque algumas pessoas já chegam a ela de uma maneira inconsciente, quando começam a perceber a sacralidade em tudo. Bhakti Yoga, Bhakti significa devoção, né? É esse despertar da consciência de Deus. Você começar realmente a ter essa percepção da presença dele em tudo, do controle dele, e que você é uma parte integrante, como eu já mencionei aqui dele, né? Porque eu costumo dar um exemplo que me parece muito bom, que eu vi uma pessoa fazendo um mosaico, né, muito bonito, e estava aquele monte de caco de cerâmica, que não vale nada, né? Mas quando ele pegava um caco, jogava aquele rejunte, não, aquela argamassa, e colocava o caco no mosaico, o caco ficava em êxtase, porque ele começava a fazer parte de algo muito maior do que ele. Então nós somos um caquinho, nós não valemos nada, falando francamente. E esse vazio se deve a isso, que a gente está, nossa doença da umbigolatria. Agora, quando você se conecta com algo maior do que você,
Isso é Bhakti, é você entender que você é parte, você não é todo. Mas é também. Não, você é parte. A visão de Bhakti é que você é o caquinho, Sim. mas como você faz parte do todo, Então você se torna grande. Você se torna grande, né? Está sendo. O outro exemplo que é muito bom, o exemplo da folha em relação à árvore, tá? Nós somos uma folha de uma árvore. Deus é a raiz. Então, se você quiser cuidar dessa folha separadamente, tirar a folha da árvore, tentar aguar, não vai dar certo. O que você tem que fazer? Aguar a raiz, que naturalmente a água vai ser distribuída não só para você, enquanto uma folha, mas para todas as folhas. Então, Bhakti significa que você também vai desenvolver a devoção por todas as folhas, que é o conceito de Jesus, amar ao próximo também, e amar a si mesmo não enquanto um ser material, falível, mas enquanto uma alma espiritual, parte de Deus. Tem que amar a sua essência, não o ego. E também a essência de todos, e não o ego de todos. Porque, no final, todos nós somos folhas da mesma árvore e compartilhamos da mesma raiz. Então, Bhakti Yoga significa isso, que a gente perde essa atitude de querer ser o controlador, ser o centro, ser o proprietário e ser feliz artificialmente do ponto de vista material, porque a felicidade verdadeira, ela tem que atingir a alma, e os prazeres materiais não chegam na alma. A pessoa pode estar desfrutando ao máximo. Ela pode parar, não é um clichê, é verdade. Não alimenta a alma. Então, Bhakti é a forma de você buscar esse alimento, que começa, viu, Eustáquio, com uma coisa que você gosta muito, com conhecimento. Senão, cai no sentimentalismo, né? Por exemplo, hoje você encontra pessoas que têm muita fé, mas por falta de conhecimento, não são apenas sentimentais, às vezes se tornam fanáticas e demonizam quem não faz parte da tribo. E é uma coisa terrível isso. A fé sem conhecimento, ela deixa a pessoa até irracional muitas vezes, é um perigo. Temos que equilibrar essas duas coisas, tá? A devoção com o conhecimento. São duas asas de um pássaro. O pássaro não voa com uma asa só. Devoção e conhecimento. Profundo. Há um conceito que vem se propagando, se firmando muito no Ocidente também, que veio de lá, de onde nasce a luz, leste. O mundo não é como se apresenta. Eu vejo o mundo como eu sou. Tem uma conexão com esse espírito de Bhakti, né, com esse sentimento, né? Eu vejo o mundo como eu sou. Todo mundo projeta, né? Todo mundo coloca um óculos cor-de-rosa, um azul, um verde, você vê tudo da cor, né? Das suas referências. Do seu condicionamento, né? Uhum. Mas, assim, a visão de Bhakti é que tudo que move é sagrado. A matéria, que é só energia inferior, entre aspas, no sentido condensada, que ela não tem consciência, né? Tá. Onde não existe consciência, não existe a presença divina manifesta, diríamos assim. Então, onde tem consciência, pode ser uma formiga, uma planta, você tem que ter um profundo respeito, que aí indica a presença de algo que cientista nenhum vai descobrir o que é. Porque é inconcebível, né? A própria alma é inconcebível, porque Deus é inconcebível, nós somos parte dele, nós também somos inconcebíveis. Quero agradecer muito, Chandra, a sua disponibilidade de estar conosco aqui, compartilhando com nossa modesta audiência essa longa e maravilhosa travessia sua. Obrigado, eu gostei muito também de participar desse bom bate-papo. A presença hoje do monge Chandramukha Swami. Até já. Presença, oferecimento Vista Azul Hotel, a Europa pertinho de você.